Estamos aqui em mais um episódio do Bem Direitinho Podcast, onde você fica por dentro de todos os assuntos relacionados a leis que afetam a sua vida. E com jeitinho cearense, né? Hoje nós vamos tratar aqui do decreto 12.341 e da portaria 8.000, aliás, e da portaria 855, certo? Barra 2025. Essa portaria e esse decreto tratam do uso progressivo da força por parte dos policiais, dos agentes de segurança, e da regulamentação do uso de armas de menor potencial ofensivo. Tá? E hoje nós vamos conversar aqui, o Sá, o Dr. Sá e o Dr. Messias, né? E vamos esclarecer aqui alguns pontos, tirar algumas dúvidas e falar das partes polêmicas e controversas dessa lei que, no meu ponto de vista, e vocês vão ver no final e tirar as conclusões, é simplesmente mais do mesmo. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para vocês que estão acompanhando nosso podcast, nosso primeiro podcast do ano, né? Então, o assunto que nós vamos tratar hoje, o Dr. Daniel já falou, é um assunto recentíssimo, né? A portaria 855/2025 do Ministério da Justiça, né? Que regulamenta o uso da força. É essa a matéria que nós vamos discutir hoje, uma matéria de grande relevância para a sociedade e principalmente para as classes policiais, não é, doutor Messias? Perfeito. Olá, gente, estamos aqui de volta. Estava com saudade da gente retomar esses nossos bate-papos. E esse decreto, regulamentado posteriormente pela portaria 855/2025, ele teve uma divulgação bem ampla em função das consequências deles derivadas. Aí nós aqui já discutimos antes de começar a gravação, parece que não há muito consenso dos três. Isso é interessante porque nós vamos ter um debate acalorado e todos no mundo têm a ganhar com as opiniões de cada um sobre esse decreto e sobre essa portaria. Então, você já viu, né, que o tema é bem controverso, é um tema bem polêmico. Nós vamos aqui levantar várias situações, né, que é muito importante os agentes de segurança terem conhecimento e os cidadãos também, né? E para favorecer, para ajudar, para manter esse projeto do Bem Direitinho, é muito importante que você nos siga nas nossas redes sociais, né? Nós temos o Instagram, nós temos o TikTok, né? E é muito importante que você curta e compartilhe esse nosso conteúdo. Você que tem um amigo policial federal, você que tem um amigo policial rodoviário federal, você que tem um amigo policial militar, bombeiro militar, policial civil, delegado, é muito importante que você compartilhe esse conteúdo para que a gente possa trazer mais conhecimento para todos que nos acompanham. Doutor Daniel, o decreto, né, que foi exarado no final do ano de 2024, né? E posteriormente agora... 2024, né? Em dezembro de 2024, e agora no começo do ano, dia 17 de janeiro de 2025, né? O ministro da Justiça, né, Ricardo Lewandowski, ele assinou a portaria, né, que regulamenta o decreto, e essa portaria 855/2025, que trata do uso progressivo da força. É importante, inicialmente, doutor Messias, a gente dizer que essa matéria que trata do uso progressivo da força, a regulamentação do uso progressivo da força, é como se fosse uma coisa nova, mas não é. Em 2010, nós já tivemos uma portaria do Ministério da Justiça, conjunta com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que já tratava do uso progressivo da força. Então, esta portaria agora, junto com o decreto, ela veio, mais uma vez, digamos, dar novos ares a essa regulamentação. Detalhe, em 2010, o governo era o Lula. E agora, mais uma vez, essa portaria, né, que está, mais uma vez, regulamentando o uso da força, também
do governo Lula. Então a gente já fez uma análise, né, aprofundada sobre essa portaria e sobre esse decreto, mais especialmente em relação ao decreto. E nós entendemos, doutor Messias, que me parece que o Ministério da Justiça, né, o governo federal, está muito mais preocupado em fiscalizar o trabalho do policial do que efetivamente combater o crime organizado. Eu digo isso baseado em quê? Porque a portaria, ela traz diversas restrições ao trabalho policial, né? E um dos temas mais sensíveis e mais polêmicos que eu vi aqui na matéria é em relação às abordagens, né? Que a portaria ela proíbe, né, o policial, no momento da abordagem, fazer o apontamento da arma para o abordado. Isso nos remete, né, a uma questão muito complicada. Por quê? Porque as polícias detêm, digamos assim, detêm o poder da força. A polícia é o braço armado do Estado. A arma, ela tem um efeito psicológico na pessoa. Uma coisa é você abordar uma pessoa estando com a arma na mão, outra coisa é você abordar uma pessoa sentando com a arma no coldre, né? Você não sabe se você vai abordar um bandido ou você vai abordar um cidadão. Entendo eu que o policial que está na rua, nós vivemos num estado altamente violento, né, dominado pelas facções, e o fato de um policial, né, o policial federal, aqui no estado do Ceará nós temos policiais federais, nós temos policiais rodoviários federais, que essa lei essa portaria já está em vigor para eles, né, torna o serviço policial mais complexo do que ele é. Sim. Então, esse é um dos pontos, né, da minha crítica em relação a isso aqui, é esse engessamento que a portaria 855 trouxe para o trabalho policial. Esse é um dos pontos que eu gostaria de destacar inicialmente, de um ponto que eu vejo muito negativo, doutor Messias. Bom, veja bem, eu entendo que esse decreto 12341 e posteriormente a portaria 855, ela é fruto do número excessivo de erros ou excessos cometidos por policiais. A portaria e o próprio decreto não vê o número de policiais assassinados. Exatamente. Nos diferentes entes estatais, no Rio de Janeiro, no Ceará, por aí vai. Ora, quando se estabelece que alguns critérios, como o uso da adoção de todas as medidas necessárias para prevenir ou minimizar o uso da força e para mitigar a gravidade. O recurso de força somente poderá ser empregado quando outros recursos de menor intensidade não forem suficientes. É uma gradação. Estipulou uma gradação, né? A questão do bom senso, da prudência, do equilíbrio. Meu irmão, numa abordagem, numa rua escura, com histórico de violência, como é que você vai exigir prudência, equilíbrio, bom senso, essa gradação do policial, coitado, nervoso, tenso, ansioso, porque, né, tá ali. E outra, como é que o policial vai abordar com a proibição de usar arma de fogo, arma letal, frente a um cidadão que está com uma arma super letal? Cadê a paridade das forças aí nesse diâmetro? Então, quer somente evitar ou reduzir a questão da letalidade policial, né? Mas não se preocupando com a letalidade do policial, né? Exatamente. Preocupação com a letalidade policial, mas não se preocupando com a letalidade do policial. Enquanto vítima, né? Perfeitamente. Porque se o policial, doutor Daniel, se o policial ele vai ter que cumprir essa norma, né, de dizer que na hora da abordagem ele não pode apontar a arma, eu entendo que ele já está em desvantagem em relação a um possível criminoso. Porque o policial que está na rua, ele tanto pode abordar um cidadão, como ele pode abordar um criminoso. Sim. O criminoso, ele não tem regra a cumprir. Em absoluto. O criminoso, né? o nome já está dizendo, ele já discute todas essas regras regras aqui,
o bandido já vai saber. Pô, mas o policial ele tá cheio de regra agora, mas não pode apontar arma pra gente. Eu já sei que não pode. Se ele for abordar, ele vai ter que dizer o porquê que ele tá me abordando. Né? Ele vai ter que ter toda agora um cadastro que tem que fazer do abordado, né? Porque aqui a portaria diz que o policial tem que, antes de abordar, avisar a pessoa por que está abordando, dizer os direitos dessa pessoa e depois tem que pegar os dados, né? A identidade, pegar tudo. Ou seja, o policial já está ali tão atarefado, tão preocupado com tudo que está ao seu redor, ainda tem que aqui estar fazendo anotação de identidade da pessoa que está abordada. Então, assim, eu vejo essa portaria como um engessamento do trabalho policial e tornar isso seria o serviço cada vez possível mais complexo. Se você tivesse, por exemplo, uma abordagem com 8, 10 policiais, um faria estaria à frente e os demais na retaguarda ainda que sem poder exibir as suas armas de fogo. Uma outra questão que eu vejo aqui é essas armas de menor potencial ofensivo nem sequer os policiais dispõem. É outro problema. Que são armas caras, são instrumentos caros, né? Mas não dispõem, pelo menos eu desconheço. Eu também desconheço. Pela portaria aqui, o que dá a entender é que cada policial tem que ter uma arma menos letal. Ou seja, ele tem que ter sua pistola, ele tem que ter uma pistola taser. Um taser, um de choque elétrico, de jato de água. Hoje no estado do Ceará nós temos quantos policiais? Os que chegamos aos 25 mil, imagino eu. Será que o estado do Ceará tem condições de comprar tantas armas não letais? Então, essa questão também do armamento não letal é também um empecilho, porque o Estado terá que, para exigir do policial que ele faça essa gradação que a portaria quer, tem que fornecer o material. Ele tem que ter lá a opção da taser, né? Como o primeiro recurso, né? Para só depois utilizar a arma em último. Eu estaria em terceiro, porque o primeiro é o diálogo, a conversa amistosa. Dizer o porquê que está sendo abordado. Eu vejo essa portaria com outros olhos. Eu vejo essa portaria. Eu não estou aqui para durar a pílula, né? Eu sou o contraponto aqui da mesa. Eu não chamaria de portaria, eu chamaria de porcaria. Certo? E outra, ela não regulamenta o uso da força. Essa palavra regulamenta, ela está colocada de forma errada. Ela restringe o uso da força policial. Ela não regulamenta. Por quê? Tem natureza de restrição. Porque se ela diz que o policial não pode, ela não está regulamentando, ela está restringindo. Se ela diz o policial poderá fazer uso da arma em determinada situação, aí sim, mas o objetivo dela é restringir, tanto é que a primeira palavra que aparece é não pode usar a arma. O uso da arma é o último recurso, né? Aí eu me pergunto e gostaria de ter a resposta. Foi criado um grupo de trabalho para elaborar essa porcaria. O decreto e a portaria. Não, acho que a portaria, né? Foi feita lá no gabinete. Foi elaborado um grupo de trabalho para definir essas situações, essas condições de restrição ou regulamentação, né? E os membros que faziam parte desse grupo de trabalho, será que tinha algum soldado da Polícia Militar? De algumas das 7 cidades mais perigosas do mundo, porque, para quem não sabe, o Brasil tem 7 cidades entre as 50 mais perigosas do mundo. E Fortaleza, Rio de Janeiro e Salvador estão entre as 10. Aí eu pergunto se o ministro da Justiça teve o zelo, o compromisso e o cuidado de chamar alguns dos policiais que estão na viatura trocando tiro com o bandido para participar da elaboração desse decreto. Ele teve o trabalho, o zelo de chamar algum delegado que participa das delegacias plantonistas, né? e nas delegacias especializadas de combate ao crime organizado. Ele teve o cuidado de chamar para uma audiência pública, uma conversa, membros das associações de policiais militares,
que são as únicas entidades que visam realmente resguardar o direito do policial militar, porque o Estado, como a própria portaria e o decreto comprovam, o Estado não está preocupado com o direito do policial militar, não. O Estado está preocupado com o direito do abordado. Entendeu? Porque, assim, como o Sabem disse, a portaria fala de direitos humanos, né? Mas direitos humanos do abordado. E o direito humano os direitos humanos do abordado, no linguajar popular, nosso aqui, do Cearenseis, é o direito dos humanos. Então o Ministério da Justiça está preocupado com o direito dos humanos. E os cidadãos fardados, policiais militares, que estão ali representando o Estado, qual o direito que eles têm? Mas tomemos uma certa cautela para não esticar a baladeira nesse aspecto aí, Daniel, com todo respeito, porque existe aqui a questão da proibição da discriminação, seja em que aspecto for. Sim. Mas infelizmente é lamentável, mas os policiais, quando abordam sempre como se estivesse já tratando de quem? De um bandido. Em alguns casos, sim. Em alguns né, casos, aquele sim. rigor excessivo. Eu entendo que a norma, essas duas normas, assim, o decreto e a portaria que o regulamenta, prioriza essa situação. O grande problema combinaram antes com os manos? Isso. Aí, Como é que se identificar que aquele cidadão que está sendo abordado é de fato um cidadão e não um criminoso? Um criminoso. E tem outra questão também, doutor Messias, que quando o senhor fala que a portaria, uma das diretrizes dela é não ser discriminatória. Mas a própria portaria, ela não estaria discriminando o agente de segurança em detrimento do abordado? Desenvolva essa sua. Ela não seria discriminatória, não, porque eu digo para o policial militar que está ali combatendo o crime arduamente, com uma pistola na cintura, enquanto ele combate um criminoso com fuzil, enquanto ele combate criminoso com granada, como aqui em Fortaleza já se pegou em comunidades onde não se tem sequer comida, o bandido tem fuzil, o bandido tem granada, o bandido é fortemente armado, né? Aí você chega para esse policial que está ali com armamento, na maioria das vezes, inferior ao armamento do bandido que ele está combatendo. Isso é verdade, é preocupante. Né? Já é uma discriminação, porque o Estado não fornece a paridade de armas. Porque se eu estou combatendo um bandido com fuzil, eu tenho que estar armado. Mas o que motivou, da mesma maneira que ele. Mas veja bem, qual é o útero gerador dessas duas normas? É que sempre abordagens ou enfrentamento policial nas comunidades sai algum inocente ferido. A grande indagação é quem foi que feriu aquele ou quem foi que matou aquele inocente. Geralmente sobra para a polícia. Bala perdida só de polícia. Só de bala perdida de bandido, né? E eu acho que aí deveria... Eu não sei se o Daniel... Porque aí... Isso também deriva também daquela DPF das favelas, né? Sim. Inclusive, eu assisti uma entrevista muito interessante do governador do Rio, né? E ele muito preocupado com a DPF das favelas, que a DPF das favelas diz que você tem que montar toda a operação, mas você tem que comunicar a todos os órgãos que você vai fazer a operação. Sim. Ele muito preocupado, porque ele disse que com a DPF das favelas não existe mais operação surpresa das favelas, porque ele tem que montar uma operação. Ele disse que tem que comunicar o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Secretaria de Saúde. São vários órgãos que ele tem que comunicar que vai fazer aquela operação naquele dia e naquele horário. Só falta comunicar o bandido que hoje nós vamos visitar a sua casa. Pronto. Foi justamente o que o governador disse. Que termina chegando lá. Aí o cara chega no meio e diz: mas, governador, como é que o bandido soube do vazamento? Tomou ciência da operação. Ora, tem que dizer para todo mundo, vai acabar chegando. Tem que dizer para todo mundo que vai fazer a operação, né? Me parece assim, que os senhores, e até certo ponto nós estamos aqui então numa linha muito próxima o direito penal do inimigo, em que diz assim, que é uma teoria que se você é contra a lei, você deve ser tratado como inimigo do Estado. Então, daí justificar várias restrições na flexibilização do princípio da liberdade, os crimes de mera conduta e de perigo abstrato,
a questão da desproporcionalidade das penas, a restrição de garantias penais e processuais, o endurecimento da execução penal, que já estamos caminhando para isso aí, com o pacote anticrime, a progressão do regime ficou diferenciada. Já não é mais aquele um sexto da pena, hoje é 20% ou 25%, né? A antecipação de punibilidade. Então, me parece, e até um certo ponto faz sentido, cara. Porque se você tem a opção de viver como uma vida simples, modesta, numa comunidade, e trabalhar, e você opta para ser um criminoso, para traficar, me parece aí que o Estado se vê como legítimo de chegar lá com a força. Mas o Estado só chega com a força. Por que ele não chega com a educação? Por que ele não chega com a saúde? Retomando, né? As áreas que ele foi omisso durante anos e por isso daí motivou e a questão das facções. Então, e há um detalhe que eu gostaria de frisar, já eu passo para vocês, é que você pega os órgãos públicos, o órgão de arrecadação, rapaz, é moderno, computador de última geração, inteligência artificial. O órgão que encarrega da saúde é cair nos pedaços, é cama no meio do corredor. As escolas... Falta totalmente estrutura. Pronto. Não, então o Estado hoje é arrecadar e jogar essa força bruta, descontrolada em cima do cidadão. A lei quer controlar isso aí, mas não dá condição ao policial que, via de regra, é derivado das comunidades. Tá? Você vê aqui na lei aqui... Só aproveitando aqui, a deixa aqui do homicídio, que ele falou essa questão do órgão arrecadador, que se utiliza de tecnologias de última geração. Né? O interesse do órgão arrecadador é arrecadar, correto? Sim. E ele se utiliza dessas tecnologias para fazer o cruzamento de informações, para identificar aquele contribuinte, aquele cidadão que sonegou um imposto. Não é isso? Perfeito. E por que não tem esse mesmo interesse de identificar um cidadão sonegador para identificar transações financeiras de alto volume, de compra de arma, de compra de drogas? Porque a tecnologia está aí e ela pode muito bem ser utilizada nesse sentido. Sim. Porque a falta de interesse em combater e identificar as pessoas que fazem essas movimentações de dinheiro. Pois é. Então, Messias, você trouxe um assunto agora aos 5 minutos atrás, né? E me levou aqui a ver aqui o artigo 7º do decreto, né? Que ele diz assim: a força deverá ser utilizada de forma diferenciada com a seleção apropriada do nível a ser empregado, em resposta a uma ameaça real ou potencial. Olha aqui o artigo 7. Olha aqui o artigo 7. Olha aqui o artigo 7. Você está falando da portaria ou do decreto? Do decreto. Ele diz: a força deverá ser utilizada de forma diferenciada com a seleção apropriada do nível empregado em resposta. Ele está te colocando em segundo plano. Sim, sim. Não, é o terceiro, né? Não, o artigo 7 está dizendo, em resposta a uma ameaça. Você tem que ser primeiro ameaçado. Por gentileza, sem querer corrigir, mas eu sou obrigado a fazer, porque o 7º é a diretriz para a atuação dos mecanismos de fiscalização. Eu estou aqui na portaria, viu? Porque está na portaria. Porque no decreto é o terceiro. Decreto é o terceiro. Olha o que é que diz aqui o artigo 7 da portaria. Sim. A força deverá ser utilizada de forma diferenciada com a seleção apropriada do nível a ser empregado em resposta a uma ameaça. Ou seja, o que remete esse artigo é que aí tem que ser primeiro ameaçado, escolher, né? Selecionar a forma apropriada de responder àquela ameaça. Quando você fala resposta, você está dizendo que o policial não está agindo, ele está reagindo. Mas em que momento ele vai reagir, cara? Quando já estiver lesionado? Quando já estiver lesionado, quando já tiver levado tiro. Mas isso aí foi dito por salvo engano, um político saiu numa reportagem aí na televisão dizendo que o policial só deveria atirar depois na verdade, que o criminoso atirasse nele. Foi uma promotora, né? Então, é a tradução. Mas nós tivemos aqui um secretário de segurança, cujo nome prefiro não dizer, que ele disse que o policial pode atirar depois ele... Aí ele diz só que o que fizeram isso se deram no mesmo artigo 7º, né, do parafuso da portaria, diz assim: os profissionais de segurança pública priorizarão a comunicação,
a negociação, Porque eu o falei. emprego de técnicas que impeçam uma escalada da violência. Isso é Agora, piada, uma coisa, é piada. o policial, né, piada. que ele está enfrentando o crime organizado, seja em qualquer região da nossa capital. Ah, só tem crime organizado nos bairros pobres? Não. Tem crime organizado também em bairros nobres. Mas me diga uma coisa, Messias, como é que fica, doutor Daniel, como é que fica o policial frente a bandidos faccionados altamente armados para que ele observe essa condição aqui? Eu vou negociar, eu vou estabelecer uma comunicação, né? Eu vou empregar técnicas que impeçam o escala da violência. Os caras já chegam atirando de fuzil. Eu acho que diante de uma situação que o cidadão já chega... Acabou, meu irmão. Já tá... É tiro pra lá, tiro pra cá. Acabou. Exatamente. Eu acho que aqui a portaria não entra nessa situação. Repito, assim, é para evitar casos, eu diria até isolados, de policiais que chegam já aloprando, vou usar a expressão dessas aí. Mas aí tá tratando que não é a maioria. Uma regra. Tá tratando a exceção como uma regra. É uma minoria Não, e já existem mecanismos... irrelevante do ponto de vista dos milhares de policiais que trabalham correto. E já existem mecanismos para apurar esses abusos. Já existem mecanismos para apurar essas condutas arbitrárias por parte desses agentes que exageram nas abordagens, entendeu? Não é justo você restringir o uso da força policial, que muitas das vezes a força policial ela se faz necessária. Também não adianta a gente pensar aqui que o policial, em toda abordagem que ele for fazer, ele tem que ô cidadão, bom dia, boa tarde, por gentileza, o senhor pode soltar essa sua arma, colocar a mão na cabeça e se render pacificamente. Isso não existe não, só em filme, cara. Nem filme. Isso não existe. E nem filme. Cara, nem mas filme. Entendeu? E tem que entender que às vezes o policial ele tem que chegar realmente ele tem com que a energia impor, necessária. Ele tem que impor o respeito. Porque assim, se o cara é criminoso, ele já não respeita ninguém. Ele já não respeita o Estado. E se o policial chegar com respeito para quem ele desrespeita, essa pessoa vai... Opa, ele está me respeitando, então você é educado. Isso aí o direito penal do inimigo. Porque se você você escolheu... delinquir, se você escolheu afrontar a lei, então assuma as consequências dessa sua escolha. Né? Eu me lembro, certa feita, de um debate sobre a liberação da droga, e uma jovem disse, achei interessante, que o Estado não tem o direito de esmiscuir na intimidade dela e impedir que ela fume maconha dela, que ela seja feliz. Aí eu era o debatedor e disse, eu concordo plenamente com o que ela está dizendo. Você pode fumar sua drogazinha à vontade. Mas quando você estiver mazelada, não vá apostar ao público, que eu não quero que você, com o meu dinheiro, se dirija para lhe curar, porque você foi escolha sua. A escolha sua. O que acontece? Com as consequências dos seus atos. Você vê um hospital público, alas e alas, cara, lotada de pessoas que foram delinquir e que saíram lesionadas pelo ato que escolheram. Sim. E ali, quantas pessoas de bem não estavam trabalhando, não se acidentaram e não tem lugar para... Não tem um leito porque ele está lá. Porque está lá ocupado com um cidadão com aqui na portaria, Messias, artigo 16, isso aqui é trabalho também de polícia ostensiva, né? Que trata da busca pessoal e domiciliar. Aí diz que a regulamentação da busca pessoal pelos órgãos de segurança pública será o seguinte parâmetro: informar as pessoas submetidas as razões pelas quais motivaram a abordagem, esclarecendo seus direitos de forma clara e compreensível. Ou seja, o policial, ele agora, por esta portaria, ele tem que dizer para o abordado o porquê que está abordando ele. Pois é. O porquê está abordando ele. E vai além. Estabelecer que no procedimento, o procedimento seja o menos invasivo possível, de modo a minimizar constrangimentos. Como é que numa busca o policial vai evitar constrangimento? Porque, quer queira ou não, toda pessoa que é abordada pelo policial, mesmo sendo cidadão, ele já se sente constrangido. A verdade é essa. Ninguém gosta de ser abordado pela polícia. Todo mundo queria passar pela polícia e a polícia olhasse para ele, desse tchau e fosse embora. Me parece aqui, o doutor... Aí você assim, querer que o policial
haja o menos invasivo possível. É o que? É só olhar, ei, mano, levanta aí a blusa aí, vira de costas, sem tocar. Que a norma contempla uma abordagem a uma dúzia de freiras que saem do convento, estão indo para a igreja, Me parece. ou de evangélicos que acabaram de assistir ao culto. A blitz aqui, né, a operação aqui é na porta do convento, no dia que elas vão visitar os familiares, né? Deve mais ser. ou menos assim. Mas vamos ter cuidado, porque uma senhora com a Bíblia foi acusada de golpe, viu? Então vamos ter calma. Mas olha lá, né? veja aí o artigo 7 o nível do que a gente decreto. chegou. A questão dos canais de denúncia e orientação, amplia-se os canais de denúncia, de registro e acompanhamento de reclamações sobre o uso excessivo da força e o fortalecimento da atuação das corregedorias e ouvidorias. Ora, se aqui nós temos uma corregedoria que, cá entre nós, eu acho que ali ela se excede um pouco, pelo menos na instrução dos procedimentos. Eles esgotam, viu? Quem é que vai... Porque assim, se criou um mecanismo de fiscalização da atividade policial. Mas quem é que vai fiscalizar quem fiscaliza o policial? Temos um Ministério Público aí, tem uma série de situações. Eu acho que esse canal aqui de denúncia e orientação, as pessoas poderiam muito bem denunciar os órgãos encarregados de fiscalizar, que não o fazem, mas denunciar para quem? Mas assim, o que é isso daí? Na prática, vamos lá. Aí está na lei, mas o que é que acontece na prática? O policial militar é bastante atuante em uma área dominada por uma determinada facção e tráfico de droga e tal. Esse policial efetua várias prisões. Esse policial está atrapalhando o trabalho da facção. O que é que a facção faz? Orienta as pessoas a irem na CGD denunciar aquele policial dizendo que ele está praticando abuso. Aí o que é que a CGD faz? Opa, tira o cara da área, tira o policial da área e deixa ele aqui para ser investigado. Vai favorecer quem? Vai favorecer o criminoso, porque ele vai ficar livre. E vai gerar o quê? Na polícia vai favorecer o criminoso, porque ele vai ficar ali, não tem mais policial para me perturbar. Esse mecanismo vai gerar o quê? E vai gerar o quê no seio do militar? Esse mecanismo é usado todo dia nas audiências de custódia em que o cara disse: eu fui espancado, eu fui... Rapaz, assim, essa portaria, esse decreto, essa portaria, ele é plenamente aplicável na Suíça, na Dinamarca, na Finlândia, na Suécia, que são países desenvolvidos e que a sociedade realmente respeitam as forças policiais. E que a sociedade realmente tem um respeito ao Estado e à atividade militar. Eu vejo assim, eu acho que é uma tentativa de melhorar a coisa. Vai fracassar? Muito provavelmente. Muito provavelmente porque é meio divorciado da realidade, né? Quem fez isso aqui não entende. Com o tempo, eu acredito até que isso vai ser, não é nem revogado, é cair em desuso pela inaplicabilidade dessas normas, e aí se cria uma outra instituição. A portaria e o decreto, ela restringiu a atuação policial, ela burocratiza o trabalho policial. Parece que sim. Porque você vai ter que catalogar as buscas pessoais que você faz. Esse diálogo, esse esclarecimento porque está sendo abordado. Você vai tornar o serviço policial burocrático demais. Tem que fazer anotação de identidade, de tudo, né? Nas operações que ocorrerem lesão e morte, você vai ter que produzir um relatório. Esse relatório vai ser enviado, tem que ser enviado imediatamente para o Ministério Público. Nesse último aspecto eu concordo, tem que ser. Tem que ser porque, via de regra, acho que não é nem por maldade, mas ao desespero, muitos policiais alteram isso aí é uma raia muito local miúda. Muitos não. E às vezes altera é uma exceção, às vezes altera até por desconhecimento também. Até por desespero, por desconhecimento pode ser. Desconhecimento. Mas nós estamos aqui numa conversa muito boa e esquecemos crime. de falar do Benosa Advogados, que é um dos nossos patrocinadores. Você que estão sempre conosco, está sempre conosco. Né? Você que é militar e está nos assistindo, você é militar... militar das Forças Armadas ou militar das polícias militares e precisa de uma assessoria especializada, experiente, né? Você pode procurar o escritório Benosa,
né, advogados, que ele possui vários advogados especialistas em direito militar, com mais de 20 anos de expertise na área e que vão lhe prestar uma assessoria confiável, segura e honesta com relação às suas demandas. Perfeito. Mas a gente está aqui mandando ver no decreto, mas tem umas coisas interessantes. Olha aqui. Lá no... O decreto ele não é de todo ruim. Uhum. Certo? Algumas coisas no decreto, vai dizer, tudo é ruim no decreto. Não, deixa extrai alguma coisa de bom. Porque, evidentemente, que a gente sabe que uma minoria muito pequena de policiais, às vezes se excede. E aí, neste ponto, o decreto veio para coibir esses excessos. Mas a grande maioria que trabalha correto, a grande maioria, né, 90%, 95% da maioria que trabalha correto, esse decreto e essa portaria, eles vão inibir o trabalho policial. Né? Por quê? Porque ele torna a burocratizar, a colocar muitas regras na abordagem, né, e no uso da força, eles vão colocar os policiais em desvantagem operacional. O apontamento, como eu falei mais cedo, hoje o policial ele tem que andar pronto para. Ele não tem que ficar com medo, será que eu posso apontar a arma? Será que eu não posso apontar? Quer dizer, o policial ele vai estar no meio de um dilema. Essa dúvida aí de fração de segundos pode gerar a morte dele. Ele pode morrer ainda decidindo se vai puxar a arma, se vai apontar a arma. Entendeu? Então assim, ele já está em desvantagem operacional. Por quê? Porque ele vai ter que primeiro selecionar, começar primeiro conversando com a pessoa, às vezes a pessoa já vai logo atirando. Ele vai ter como chegar logo conversando? Pronto, naquele caso que teve, naquele assalto, um assalto que teve aqui no interior, que os policiais foram abordar, os criminosos vinham no caminhonete, numa estrada de Pissarra, o policial foi abordar, quando o policial desceu, os caras meteram fogo, mataram um bocado, ainda fizeram uma policial feminina de refém, levaram na caçamba da caminhonete, entendeu? Ali, se ele já tivessem chegado, já tinha suspeito do assalto, se ele já tivesse chegado atirando, veja bem, como vai trazer muita insegurança. Não sei. É o seguinte, eu sou um inveterado esperançoso da coisa. Eu tenho minha natureza é sempre ter esperança e confiança de que as coisas podem dar certo. Nós vamos ter, a lei prevê no artigo 8º, o decreto, aliás, a criação, a instituição de um Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força. Eu acho que isso aí vai ser um termômetro para saber como é que está sendo aplicado. Não sabemos ainda. Eu não sei se a portaria diz, porque eu não passei por essa situação. E uma outra coisa que eu acho relevante, e eu acho que a gente tem que apostar, é a questão da participação nos estados, no Distrito Federal e dos municípios nesses comitês de monitoramento e uso de força. Eu acho que isso é interessante, porque me parece que hoje o município, já não é mais nenhuma novidade e não é tão recente, de fato está inserido na responsabilidade de segurança pública. Não se pode dizer guardas municipais. Em outros estados se chama guarda civil, né? Exatamente. Então, quando os municípios são aqui envolvidos, que é onde a coisa de fato acontece, eu acho que a gente pode ter esperança de que isso aqui nós possamos colher bons frutos. Eu sou esperançoso. Vamos imaginar que a coisa vai dar certo, que nós estamos atrás de uma polícia cidadã. No entanto, a polícia cidadã deve ser cidadã para os cidadãos. Aqueles que optaram em serem anti-cidadãos ou contra-cidadãos, aí o Estado tem que ir firme, que serão forte. Os beneficiados aqui da norma? Não sei. Olha, cara, assim, todo mundo quer uma polícia cidadã, a partir do ponto que você é vítima. Quando você é vítima, você quer uma polícia que haja. Sim. Aliás, quando você é vítima, você deseja uma polícia que haja, você quer uma polícia de qualquer forma. De qualquer forma, entendeu? Você vê, inclusive, doutor Daniel... É muito bonito na teoria, mas na prática... Na internet tem uma promotora que ela diz, antes de eu ter sido assaltada, eu era a favor do uso das câmeras e de certas imposições impostas ao trabalho policial. Hoje não. Hoje que eu fui assaltada e eu tive um parente sequestrado, hoje eu sou a favor. Porque se os policiais tivessem utilizado as regras legais, eles não teriam entrado no celular
do celular do bandido e teria descoberto o cativeiro onde o meu parente estava E sequestrado. talvez o parente dela não tivesse nem aqui, Cara, né? isso me faz Entendeu? lembrar. Então, assim, é como você falou, né? Cara. Cara, isso me faz Foi que você lembrar, falou? sabe quem? Não, que quem você só quer uma polícia educada, uma polícia cidadã. Quando você é vítima. Quando você não é vítima. Quando você é vítima, você quer uma polícia que resolva o seu O problema. problema é que atua, uma polícia atuante. Você quer uma polícia que Cara, resolva o seu essa problema. situação. Se Ó, o o cara policial invadiu. for cheio de regra, o cara vai dizer, não, esse cara não quer trabalhar, isso- não. isso bota o faz moleque pra lembrar- trabalhar. Caxias demais. Monteiro cara. Lobato foi preso por defender a tese de o petróleo é nosso. Isso na época da ditadura. E ele defendeu que todo promotor e todo juiz, antes de ser promotor e seu juiz, deveria passar Ficasse 3 preso. meses preso para Ó, se entrar pronto. antes de mandar alguém para Eu não vou terras longe, grátis, não. né? Eu não vou longe, não. Eu só queria que a polícia que me atendesse fosse a mesma polícia que atende um político. Fosse a mesma polícia que atende ao juiz. Fosse a mesma polícia que atende ao promotor. Porque Nós não Se estamos aqui achando que o policial não é ser humano também, né, cara? Nós estamos aqui chamando de policiais robôs, que não tem família, que não tem sentimentos, que não tem necessidade, que É não o que tem... tudo isso tem que ser levado em ansiedade, conta, não né? tem- é o que eu digo que o decreto e a portaria fazem, né? Ela trata o cidadão à margem do sistema, o policial à margem do sistema. Quando coloca É, todo esse porque, regulamento aqui... É porque o policial... né? ó, A gente não quer dizer aqui, Daniel, que o policial ele tem o direito de fazer o que ele bem não, entender. muito pelo contrário, o direito dele... Fica claro aqui para muito os pelo contrário. nossos ouvintes aqui, nossos telespectadores, que aqui ninguém é a favor de que a polícia trabalhe de qualquer forma. Não quero que uma o polícia policial- truculenta, que não o policial quero... tem o direito não, de fazer tudo. Muito pelo Mas contrário. você também impor regras demais, como Muito está pelo aqui, contrário. para o trabalho policial, eu vejo que as pessoas, né, isso aqui deve ter sido um grupo de trabalho, as pessoas que chegaram nesse texto final, principalmente aqui da portaria 855 de 2025, eles estão desassociados Da realidade. da realidade, do trabalho policial, daqueles policiais que trabalham principalmente em comunidades faccionadas. Não dá para você estar numa comunidade faccionada, doutor Daniel, não dá para você estar numa comunidade faccionada e ficar atrelado à regra. Eu posso apontar arma, eu não posso. Será que eu abordo aquela pessoa? Ora, se eu sei, pela minha expertise, pelo meu tirocínio, que aquele cara que está passando naquela rua ali já é um cara que foi preso pela polícia, Eu já o prendi várias vezes. e eu já aprendi ele outras vezes, eu vou ter que estar justificando, doutor Messias, o porquê que eu vou estar abordando ele naquele dia. Perfeito. Nesse caso aí eu concordo plenamente contigo. O grande drama é que o policial olha para o cidadão e já tem uma carga, com todo respeito, de certa discriminação que pode estar errado. Aquele cidadão só porque tem aquele trejeito, aquela... Às vezes a Porque está no ambiente forma de andar, a forma porque de está se naquele comportar. ambiente, naquele horário. Mas e por que né? o policial, porque é policial, o cidadão tem que olhar como truculento? Mas tem aí... Entendeu? Mas nós temos aqui que analisar algumas situações. tem Primeiro, tem duas... primeiro é o seguinte, tem uma norma, tem uma palavrinha aqui que diz o seguinte, ó, tudo isso vai ser de conformidade com a disponibilidade orçamentária. Opa, já tem aqui né, para aplicação disso aqui. Segundo, a exigência da capacitação anual do policial militar para essa situação aqui. Então, o policial precisa ser humanizado também, porque ele é meio embrutecido com a situação. E tem que ser no dia do serviço, não pode ser no dia de folga. Exatamente. O custo Mas já da vamos capacitação, ter aí também um outro problema. com certeza. Porque esses cursos que eles vão ter que fazer, que os policiais vão ter que fazer, para pôr em prática, né? Para pôr isso aqui na prática, essa regra aqui, ela vai ter que fazer um curso e não pode ser no dia do dia de folga, tem que ser no dia do trabalho. No dia do trabalho. E eu acho que, nesse ponto, o decreto está certo, porque não tem que sacrificar a folga do policial. O policial trabalha muito, Perfeito. né? Mas tem um detalhe aqui que eu acho que essa palavra aqui é muito, muito significativo. O emprego da arma de fogo deverá ser medida de último recurso. Cara, e o penúltimo, qual seria? Seria o cidadão atirar no policial? Me parece que esse penúltimo evita o último, né? Se não tomar as devidas cautelas. Porque a questão do você fala do último e do penúltimo, né? Porque o que está colocado aqui na portaria e que nos leva a entender é que o policial ele tem que ser somente reativo. Exato. Ele tem que ser primeiro ameaçado
para que depois ele faça de forma gradativa o uso da força. Cara, Né? aqui a gente Mas pode... se o cara já vem de forma letal, atirando, Não, aqui nós estamos... você já está em Aqui desvantagem. revela muito bem quem elaborou esse decreto e a portaria. Cidadão no ar-condicionado tomando cafezinho e água mineral. Não vai lá. O doutor... E olhando unicamente para as estatísticas de letalidade. O promotor de justiça, às vezes, ele pergunta: você sabe quais são as normas, como é que você deve abordar o cidadão? Eu digo: meu Deus, é muito fácil estar daqui nesse ar-condicionado, dizer que o cara sei qual é a sequência. Ele às vezes pergunta isso aí. E vou lhe contar, como é que ele vai... Quando ele diz assim, não, eu atirei, eu saquei a arma porque eu me senti ameaçado. Aí lá vai ele querer por que ele se sentiu ameaçado, que reações o abordado fez para que ele se sentisse ameaçado. Mesmo algum gesto... Aquela ação ali já pode ser considerada ilegal. Eu fui para uma audiência de instrução em que o promotor... presta atenção. O policial estava sendo acusado de homicídio porque durante uma perseguição ele efetuou um disparo e o garupeiro da motocicleta veio a falecer. Eles tinham acabado de assaltar uma moto e um popular chamou a viatura e eles empreenderam perseguição e em um determinado momento o garupeiro sacou uma pistola e apontou para trás da viatura. Nesse momento o patrulheiro efetuou um disparo, só um disparo, que pegou na coluna dele aqui. Ele já caiu e ali tentaram socorrer, mas chegou no hospital e não sobreviveu. E eu fui, uma comarca aqui da região metropolitana de Fortaleza, eu fui para essa audiência e o promotor indagou do policial, porque assim, a pistola era aquela pistola de... Airsoft? Não, acho que é Airsoft o nome, né? Que é igual, ela dá golpe, faz tudo pistola. direitinho. Era um Aí simulacro. eles serraram a ponta amarela, né? Tem uma ponta laranja. Porque ali, pra mim, eu vendo uma bicha daquela, o cara me mostrando uma pistola daquela ali, leva tudo, porque eu não tenho coragem de fazer nada, né? Aí o promotor perguntou pra ele, mas meu filho, desse jeito, falou pro policial, isso não sai da minha cabeça. Não deu pra você ver que era de mentira, não, a pistola. No meio da Entendeu? ação policial, daquela Aí adrenalina. Aí na mesma hora eu disse, aí na mesma hora eu disse pro juiz, eu disse, excelência, questão de ordem. O policial estava numa viatura, em movimento. Os dois acusados do furto estavam em cima de uma moto roubada e o outro apontando. Como é que ele vai saber se era de brinquedo? Veja bem, e a vítima aí pelo pegar amor de uma Deus, arma, um simulacro, e Pelo amor de Deus. É pedir para ser atingido, não é não? É demais. Com todo respeito. É o que o senhor acabou de falar. Esse decreto e essa portaria, eles foram elaborados numa sala com ar-condicionado bem geladinho, uma poltrona altamente confortável, Cafezinho. por pessoas que nunca pisaram numa comunidade, por pessoas que entraram numa nunca viatura. sentaram no banco de uma viatura para combater o crime, por pessoas tão antiquadas que ainda pensam que o Estado detém o monopólio da força, o que não é verdade. A prova é tanta que hoje nós temos mais de 80 facções em pleno vapor no nosso Brasil. Dominando regiões onde o Estado não entra. Se fosse dominar só Entendeu? regiões, até que nem, mas estão começando a entrar na política, no poder judiciário, Sim, na distribuição de gás, de combustível, Transporte público, gatunete, né? Que chamam de gatunete, entendeu? Então, talvez assim, até nessas bets. Então, assim, esse problema de insegurança que nós estamos vivendo hoje é porque as pessoas que têm a caneta para resolver o problema, as pessoas que deveriam ter capacidade de resolver o problema, elas não têm a experiência, a vivência, elas não sabem o que se necessário que só se faz. Eles não sabem o que se passa no dia a dia no combate à criminalidade. Senhores, e agora eu lhes indago. Nós estamos aqui mandando lenha merecidamente no decreto 12341 e na portaria 855/2025. Do Ministério da Que Justiça. nós já é consenso que não resolve. E afinal, qual é a solução para esse dilema, para essa situação que nós vivenciamos hoje em todos os cantos do Brasil? Eu acho que o Estado brasileiro ele tinha que se preocupar mais com a educação.
Eu vi, agora quando eu estava vindo, eu vi um vídeo, né, que mostrava um aluno de um colégio militar e um aluno do colégio público. O repórter fez 10 perguntas à aluna do colégio militar e fez 10 perguntas à aluna do colégio público. Perguntas assim, sabe, triviais. Básicas. Em que ano o Brasil foi descoberto? As meninas do colégio público não sabiam em que ano o Brasil foi descoberto. Adolescentes de 12, 13 anos. Qual a raiz quadrada de 169? Assim, perguntas assim tão triviais. A garota do colégio militar acertou todas. As duas meninas do colégio público errou todas. Então, Sim, assim, o Estado, militar não que é o responsável... Não, nem sempre. Então você está defendendo o colégio público ou o colégio militar? Estou defendendo uma educação de qualidade, a educação pública de qualidade. Ah, sim. Né? Não a escola militar. Não a escola militar. Apenas. Eu usei o vídeo para fazer... Para exemplificar, né? Para exemplificar que a educação na escola pública está péssima. Ou seja, não adianta ficar fazendo a mesma coisa para querer lá na frente modificar. Resultado diferente. Ter resultado diferente, né? Isso é verdade. Se o ensino não melhora, a gente não vai ter uma juventude... O exemplo máximo disso aí são os tigres asiáticos, né, cara? Que foram arrebentados na guerra e hoje estão aí. São uma potência na educação, na tecnologia. O problema da criminalidade é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Educação. A gente tem que... Eu acho que o Estado deveria fomentar a educação, deveria favorecer a família, né? Porque se a criança ela cresce em uma família estruturada, onde o pai tem um trabalho, né? Onde a mãe tem um trabalho, onde eles têm uma moradia digna, onde ele vai para o colégio todo dia. Se a criança cresce em um ambiente favorável, né, ela vai absorver tudo de bom que o ambiente lhe proporciona. Né? Agora você... A religião também, a religião, né, Daniel? A religião, entendeu? Certo? Eu acho o jovem cresce a uma grande maioria deles não tem mais senso de religião, né? Eu acho assim que... Não tratam do espírito. A gente tá vivendo esse momento que a gente está vivendo hoje porque ninguém tem mais temor a nada. Entendeu? Hoje em dia você entra na internet... E sexualização de crianças, sabe, vários temas várias coisas que destroem a família, destroem religião, destroem o pátrio poder, que o pai hoje em dia não tem mais moral com o filho, entendeu? Quando eu era mais novo, meu pai, se eu fizesse uma coisa errada, eu já ficava com medo de chegar em casa. Hoje em dia não, se o pai for brigar com o filho, tem muito vídeo na internet aí do pai brigando com o filho, o pai tirando um celular e o filho batendo no pai ou batendo na mãe, entendeu? Então assim, se o filho bate no pai, na mãe, o que é que ele não vai fazer com outra pessoa? Bom, me parece então que nós não temos solução assim, a curto prazo, porque a educação prazo, a longo prazo. Outras, eu usou uma expressão muito interessante, temor. Eu não sei se o temor seria interessante, porque nós já vimos dessa situação do temor. Eu acho que seria um sentimento de acolhida, de fraternidade, de irmandade, porque eu não sei como é que se... Talvez pela educação, mas uma educação repensada. A educação que está aí é muito onerosa e o resultado dela é muito pequeno. Então, ao meu sentir. Para quem começou a assistir agora, né, mesmo que sendo gravado, a portaria, né, do Ministério da Justiça, a 855, e o decreto, né, o 12.341 de 2024, que tratam... dos progressivos da força, pelo menos o consenso que nós tivemos aqui é de que, pelo menos a meu ver, é de que ele tem alguma coisa de bom, mas na sua grande maioria do seu texto ele traz dificuldades para o trabalho policial. Né? Ele não vai ter nenhum efeito relevante na segurança pública, né, do cidadão. E eu pontuei algumas coisas aqui, né, que ele impacta diariamente, né, no trabalho policial, ele impacta no aumento da burocracia, tem que fazer muito relatório. Se eu me dizer que o sargento Messias está na viatura e ele resolva, durante o serviço de 12 horas, fazer abordagens.
cada abordagem tem que ser catalogada. O cidadão, às vezes, está apressado, né? Está acostumado ali a ser abordado, ser rapidamente vistoriado e ser liberado. Não, agora ele vai ter que esperar, porque ele vai ter que fornecer a documentação, o policial vai ter que tomar nota, né, dos dados dele, entendeu? Ele vai ter que explicar o porquê da abordagem, né? Então, assim, tem um aumento da burocracia, tem a restrição do uso da arma. A restrição do uso da arma causa uma desvantagem operacional para o policial. Com certeza. Porque ele passa a ser um policial reativo, né? Ele tem que esperar a ameaça para depois ele reagir. Isso é temerário Não, demais. mas vamos lá. E do contrário, né? como é que seria um policial ativo? É aquele que... É aquele que... Me parece que ele vai ter que ser reativo mesmo. Mas vai ter determinado momento, doutor Bicês, que a pessoa não vai esperar ser. Se ele entra numa comunidade e vê homens armados, ele vai esperar que atirem nele primeiro? Ele vai gritar, cidadão, por gentileza, solta o fuzil. Solte os fuzis. Solta o fuzil. Não, eu acho que isso aí tá mais do que evidente que ele não pode ser reativo e nem estaria aqui na possibilidade dessas gradações. Eu acho, ele já está no nível do último aí. Ele vai estar em desvantagem. Eu acho assim. Ele vai estar em desvantagem. Mas ele é sempre em desvantagem com a portaria, com o decreto ou não. Mas aqui está colocando ele legalmente em desvantagem. Assim, né? ó, e traz a insegurança jurídica. É outro ponto que eu vejo aqui que está bem claro. Ele torna o trabalho policial cada vez mais inseguro do ponto de vista jurídico. Enquanto a classe política deveria dar mais segurança jurídica para o trabalho policial, apoio. Eles estão com essa portaria, com esse decreto, tornando a atividade mais insegura ainda. Eu posso sacar arma, eu posso apontar, eu não posso apontar, né? Eu vou ter que esperar o cara atirar primeiro para me atirar depois? Tá me entendendo? Como torna o trabalho policial mais complexo ainda? Eu penso da seguinte forma. Acho que da mesma forma que eu acho presunçoso das pessoas que fizeram isso aqui querer taxar como o policial que está lá na hora tem que se comportar, né? Eu acho que o decreto ele não deveria tratar disso. Ele deveria, se houve um abuso, ele ir fiscalizar como já é hoje. O cara cometeu um abuso. Agora você tem todos os canais aí. Antes de acontecer o fato, você dizer como um policial que está ali no calor da ocorrência, trocando tiro com um bandido, correndo o risco de morrer, tem que ficar oferindo pensando a na sua família, para fazer a gradação, né? Pensando na esposa, pensando na filha que ele deixou em casa, pensando no pai e numa mãe, como ele deve se comportar. Eu acho isso um problema muito grande e que vai impactar diretamente na atuação desse policial e indiretamente na insegurança pública. Né? Eu discordo dos senhores no seguinte aspecto. Obviamente que quando estiver no enfrentamento de pessoas armadas e que já receba a polícia a bala, obviamente que o decreto não se aplica. Não. O decreto visa aqui evitar que o policial chegue já atirando em quem não está armado, em quem não está ameaçando. Mas isso aí não precisa nem ter decreto, tudo bem, mas todo policial sabe disso, como eu disse, de decreto. Eu sei, mas como eu disse, ela tenta aqui reduzir a letalidade da atividade policial. Ainda que não se preocupe com a letalidade da atividade criminosa, passiva, né? Do policial. Eu digo quando letalidade vítima, passiva, né? Quando ele é vítima. Que é expressivo, é muito expressivo. Muito alto. Né? Creio. Porque eu vejo muitas reportagens, né? Que dizem que a polícia mata muito. Mas nós somos a polícia que mais morre no mundo. No Brasil, hoje o país onde a atividade policial é onde o policial mais morre em atividade. E também folga. Eu acredito que daqui a pouco não existe nenhum país no mundo da Justiça onde qualquer coisa deva também trabalhar nessa situação toda aí. Como? Não sei. É bem mais complexo do que aqui. Isso não tem dúvida. Porque como é que o Estado vai agir contra os matadores de policiais, os que estão aí sem isso me faz lembrar respeito, isso me faz lembrar alguns anos atrás um áudio que viralizou na internet aqui, onde houve um assalto. Aliás, um áudio não teve esse áudio, mas aí depois eu participei dessa
dessa ocorrência. Houve um assalto a banco em uma cidade aqui do interior do Ceará e no destacamento da Polícia Militar haviam 5 policiais. E tinham dentre eles alguns com pistola e outros com revólver. E eram 15 homens armados de fuzil assaltando o banco da cidade. E o Copom, né? O Copom recebeu a denúncia, aí ligou para lá e disse, olha, pode ir, tem 15 homens fortemente armados de fuzil. Eu disse, vou nada. Minha vida não é de videogame não, mano. Isso aí é o medo que... Naquele caso... É o que eu falei agora, que o Estado sequer fornece a paridade de armas. Naquele caso, Daniel, nós acompanhamos no Banco do Brasil de Umirim, em que o destacamento era em cima, o cara tinha que descer uma escada, eles ficaram lá em cima aguardando a chegada do reforço, porque não sabiam o que ficava atirado, pegou até na televisão lá do E tinha gente no posto de combustível esperando que ele descesse. Né? Tinha os assaltantes no Banco do Brasil próximo e tinha uma... Assim que as viaturas vêm de Itapipoca, aí esse carro se dispersou, aí eles desceram. Aí a pergunta, por que vocês demoraram para descer? Não. Por que... Né? E detalhe, essa já que você falou a cidade, eu vou dizer que também isso foi lá em São Luís do Curu. Aí o que foi que aconteceu? Qual foi a atitude da autoridade policial? Pegou os 5 policiais, trouxe para Fortaleza e autuou os 5 policiais. Porque eles não quiseram ir combater 15 criminosos armados de fuzil. Eles já estavam em desvantagem de número, né? Porque de armas, estavam em desvantagem numérica, estavam em desvantagem bélica, né? Em desvantagem tática, porque eles estavam encurralados dentro. Olha, eles estavam em desvantagem numérica, estavam em desvantagem tática, estavam em desvantagem de armamento. Porque eles estavam encurralados dentro do destacamento de Umirim. Mas ninguém levou em conta isso aí. O fato é que o Estado quer humanizar uma situação que ele próprio desumanizou, né, com a omissão dele, que desumanizou as comunidades, desumanizou, infelizmente, e quer que o policial seja o único humano nesse conflito. Justamente. Eu acho assim, enquanto se tiver... É o que tem que ser humano, é o que tem que respeitar os direitos, a dignidade da pessoa humana. Enquanto prudente, equilibrado. Tem que ser prudente, equilibrado, né? Enquanto o Estado tiver fazendo segurança pública, pensando em segurança pública, sem ouvir os agentes da segurança pública, nós vamos ter decretos como esse. Eu acho que o primeiro passo que o Estado tem que dar no sentido de melhorar a segurança pública do povo seria trazer quem está na ponta da lança para ouvir, olha, vem cá, meu filho, vem cá, onde é que dói? Qual é a sua dor? O que é que você precisa? O que é que acontece? O que foi que houve? É assim, é assado? Eu acho que o primeiro passo seria esse. Porque enquanto tiverem oficiais de gabinete, enquanto tiverem autoridades políticas fazendo essas leis que regem a segurança pública, a gente vai estar passando por essa situação. Porque aqui para fazer isso aqui tinha que ter chamado membros do BOP, né? Tinha que ter chamado membros de polícias comunitárias que trabalham dentro dessas comunidades, o que eu falei, para saber realmente o que é que ele enfrenta no dia a dia. É o que eu falei. Quantos policiais militares dessas cidades, das 7 cidades que estão dentre as 50 mais perigosas do mundo, foi ouvido algum policial do Rio de Janeiro? Teve a participação de algum policial de Fortaleza, de Salvador, São Paulo, Manaus, Recife ou Belém? Por que nós estamos falando só 7? E esse estudo foi feito em 2023, se não me engano. Foi 2024. Entendeu? Porque assim, se eu não vou ouvir o policial que está ali na ponta da agulha e trabalha diretamente no enfrentamento, no combate ao tráfico de drogas, no combate ao crime organizado, como que eu vou criar uma solução? Exatamente. Não tem como. Só lembrando para os nossos telespectadores e nossos ouvintes que essa portaria, né, e esse decreto, né, que nós estamos discutindo aqui, para o estado do Ceará, ele não está sendo aplicado ainda, né? Ele está sendo aplicado para as forças federais, né? Aqui no estado do Ceará, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Penal. Nós não temos presídio federal aqui no estado do Ceará, nós temos aqui no Rio Grande do Norte, né? Isso. E só será implementado, né, no estado do Ceará, né? A critério aí do governador do estado, né?
se ele utilizar de recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública, né? Muito embora que a portaria diga, né, que os estados devem observar essa portaria, mas a priori estão obrigados a cumprir o que está no decreto e na portaria as forças federais no estado do Ceará. Então, é uma matéria de grande importância. Você vê que tem muitas nuances, né? As pessoas que realmente fizeram esse trabalho aqui, o meu entendimento, né, é que eles estiveram durante a redação e durante o desenvolvimento desse trabalho, estiveram desconexos, né, da realidade das ruas. E tem algumas coisas boas aqui, mas eu vejo que a grande maioria, a grande parte dessas normativas aqui, na verdade, eles vão fazer um engessamento do trabalho policial, eles vão trazer mais dificuldade do trabalho policial, vai trazer insegurança jurídica para o policial e tornar o policial muito reativo, né? Ele não vai saber, diante de tantas regras, ele não vai saber o momento certo que ele vai agir, ele não vai saber se o que ele está fazendo naquele momento, se ele está cumprindo a regra ou não. Vai deixar com receio de atuar, né? Traz total insegurança. Esse é o meu pensamento. Eu discordo no seguinte aspecto, que só vai ser aplicado depois que houver qualificação desses policiais para essas atividades diferenciadas. Ele vai ser treinado, mas não vai ser treinado dentro da comunidade, ele vai ser treinado lá dentro da academia. Não sei se na hora do treinamento vão criar um ambiente apropriado para a aplicação da norma, né? E vocês, assim, para encerrar, só para a minha participação aqui nesse aspecto, vocês acham que essa norma é uma interferência na autonomia dos entes estatais, como assim se manifestou 3 governadores, o do Distrito Federal, o de Goiás e do Rio de Janeiro? Eu acho que foi uma interferência, sim, doutor Messias, porque eles não foram convidados para participar, né? Como ninguém foi, como o doutor Daniel falou, né? Policiais, militares... Não, os governadores não foram consultados, né? Não foram consultados, né? E além do mais, doutor Messias, aqui nós temos uma regra única para um país de tamanho, né, continental. Realidades diferentes. A violência aqui no Ceará é uma, a violência em Santa Catarina é outra. Será que o policial que está trabalhando lá em Balneário Camboriú, ele vai estar tão preocupado com essas regras aqui? Será que o cara que está no Amazonas, que está dominada, Amazonas, Roraima, que está dominada pelas facções, será que é a mesma realidade para eles, que é do policial de Santa Catarina, que é do policial do Rio Grande do Sul? O primeiro problema é esse, que é uma norma geral que não respeitou as especificidades de cada estado. Porque também não chamou nenhum governador para conversar. Então, eu entendo que aqui houve também uma intromissão, né, na autonomia dos estados com relação a essa matéria. Até porque eu considero como interferência nas polícias estaduais que a portaria, se não me engano, a portaria diz que quem não se adequar a essas normas vai deixar de receber o incentivo da União. Entendeu? Fundo Nacional. Então, assim, é uma interferência, é uma ordem. Tá aqui, meu amigo, é assim. Tu vai fazer? Beleza, toma meu dinheiro. Tu não vai fazer? Acabou, não lidou. Ou pega ou... É assim. É assim. É assim. E Entendeu? sobre o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, que o governo pretende criar, o que vocês acham dessa ideia? Sim, é uma boa ideia, porque... Mas não seria também uma interferência na autonomia dos porque estados? no SUSP é repartição de verba, né? Porque os estados não contribuem com seus impostos para a União. Sim. Por que a União não pode repartir? Mas o SUSP é a repartição da verba. Eu acho que a União não mandaria verba sem também poder um certo poder de... Não tem almoço grátis. Não, mas eu não entendo dizer... assim. Eu entendo que o SUSP, vão criar o SUSP, beleza. Porque os estados, os municípios contribuem com os impostos federais. É a contraprestação da cobrança dos impostos. O problema é que o Estado, eu entendo que a União não vai mandar recursos sem também mandar as exigências. Aí já parte para o lado político, né? Que às vezes, ao invés de ajudar, faz atrapalhar, né? É isso. Então nós estamos encerrando por hoje.
Então, assim, vocês, quem nos assistiu até o final, tá vendo que é um tema polêmico, né? Que aqui nós temos visões diferentes em determinados pontos. Momentos pensamos igual, e mas nós não temos aqui o interesse nem a pretensão de exaurir o tema. Muito pelo contrário, Muito pelo reabrir. contrário. A gente quer, o objetivo nosso hoje aqui foi plantar uma sementinha em você, para você procurar se informar, para você procurar ler o decreto, ler a portaria, né? Isso. E depois nós acreditamos que essa portaria vai virar alguma medida provisória, alguma coisa nesse sentido. Creio que não. Né? Decreto, portaria. Decreto, portaria. Pronto, né? agora cabe aos estados estabelecer alguma norma para aplicá-lo na sua área. Né? Esse podcast tratou desse assunto de forma abrangente, de forma ampla e mostrando aqui o ponto de vista de 3 profissionais que atuam na defesa do direito dos policiais militares. Os agentes né? de segurança pública em geral. Né? Se você tem alguma dúvida, se você discorda ou se você concorda, pode ir lá nos comentários e deixar o seu recado, deixar o seu joinha, deixar a sua dúvida, fazer sugestão do próximo tema, né? E compartilhe esse vídeo com algum colega, com algum familiar, né? Nos ajude a levar esse conteúdo para um número maior de pessoas possíveis, né? Eu acho que se você vai assistir a esse tema, não deixe de dar o seu like ou seu dislike, porque... De preferência o like, né? Preferência o like, mas o dislike e também alguma propositura de tema que você gostaria que fosse abordado aqui na nossa próxima edição. Sim, é isso? Com certeza. Então hoje a gente fica por aqui, Um abraço para esperando todos. vocês no próximo episódio. É isso.